Mapa mosquito, maravilha, galera. Vamos fazer nosso resumão da live, certo? A gente fez uma live sobre fusos horários. E um resumão de fuso horário até é rápido de fazer, tá? Fuso horário, pessoal, nada mais são do que várias faixas de horários ao redor do planeta. Um dia tem 24 horas, então existem 24 faixas ao redor do planeta para marcar os fusos horários, tá? Cada faixa, então, equivale a 1 hora ou 15 graus. Por que 15 graus? Porque se a gente tem um planeta, entre aspas, uma esfera, né, uma bola, entre aspas, tá? Ela tem 360 graus. Dividido por 24 faixas, cada faixa vai ter 15 graus. Esse número é muito importante, tá bom? Porque algumas questões vão trabalhar apenas com as coordenadas. Então você vai ter que usar esse 15 em 15 graus para chegar no seu resultado. Como que funciona o fuso horário? O cara pode pegar questões bem fáceis e simples, que vai simplesmente tratar assim, em Jundiaí são 3 horas da tarde, que horas são em Manaus? Aí você tem que fazer uma continha muito fácil, que é ou de mais ou de menos, para chegar no resultado. O problema do fuso horário é o raciocínio, é que a gente pode se embananar todo no meio do caminho até fazer a continha de mais e menos. Então o problema é justamente como chegar nessa continha. E aí, tem uma tabelinha que eu faço para vocês aqui, que é para ajudar os slides, tá, pessoal? Vocês podem baixar, estão lá o link está para vocês lá no Moodle. Segue essa tabelinha aí, que vocês não vão ter problema em fazer questões de fusos horários. Sempre que o cara te der um exercício de fuso horário, primeiro passo, você tem que identificar os seus fusos horários, principalmente o de origem do problema. Como assim? Por exemplo, se são 12 horas em Jundiaí, ele quer saber que horas são em Manaus. Legal. Então você tem que identificar os seus dois fusos horários, o de Jundiaí e o de Manaus. O de Jundiaí é o de origem, que é onde você já tem o horário, o de Manaus é de onde você quer saber. Primeiro passo, sempre identifica essa porcaria desse fuso horário. Tá? Jundiaí está no fuso horário menos 3. Manaus está no fuso horário menos 4. Tá? Então a gente tem fuso 3 e fuso menos 3 e fuso menos 4. Legal. Passo 2. Eu vou ter que somar ou diminuir. Muito fácil, pessoal. Sempre que você sair do fuso de origem e você quiser saber a hora a leste desse fuso de origem, para vocês a leste é para cá, né? A leste do fuso de origem, você vai sempre somar as horas. Se tu quiser saber a oeste do fuso de origem, você vai sempre diminuir. Tá? Se eu estou indo do menos 3 para o menos 4, eu estou indo mais para oeste, porque os fusos eles são marcados a partir do meridiano 0. O fuso 0 é o meridiano 0 de Greenwich. Para oeste do meridiano são os fusos negativos, menos 1 até menos 12. Para leste do meridiano são os fusos positivos, mais 1 até mais 12. Tá? Os sinais de mais 1, menos 1, mais 2, eles não importam, eles são só o nome do fuso. É só para tu saber se o fuso está indo para leste ou para oeste. Tá? Então, se eu saio do menos 3 em Jundiaí e vou para o menos 4, eu andei um fuso para leste. Eu andei do menos 3 para o menos 4 para oeste, fui para oeste. Quer dizer o quê? Quer dizer que lá em Manaus é 1 hora a menos do que em Jundiaí. Então, se eu te digo que em Jundiaí são 14 horas, você identificou o fuso horário, você viu que vai fazer uma conta de menos, porque o fuso horário de destino, que é Manaus, está a oeste de Jundiaí, lá que já é menos 4 e aqui é menos 3. Né? Então, você vai fazer menos a quantidade de fusos que você vai cruzar para chegar até lá. Um fuso só. Menos 3 para menos 4, você passa um fuso só. Então você faz 14 horas menos 1 hora, 13 horas. Lá em Manaus são 13 horas. Tá? Então, o que o cara vai querer com você de fuso horário? Ele vai querer saber o horário em outro lugar do planeta, te dando o horário de base. Isso é uma coisa extremamente prática. Tá? Prática para a vida. Se você vai lidar com logística, administração, vai mexer com exportação, importação, comércio, você vai usar muito sistema financeiro, enfim. Se você vai fazer uma viagem, você vai usar muito a questão dos fusos horários. Uma coisa que não fica só no seu vestibular, fica para ti. Parabéns, você acabou de ganhar um conhecimento. Né? Então o fuso horário é bem importante. Sigam a tabelinha, pessoal. Tudo bem? Como é que o cara pode complicar? Falar, pessoal, mas é só isso, então é fácil. Eu vejo quantos fusos que eu vou passar e eu faço a conta de cabeça, mais ou menos, faço no dedo. Isso. Como é que ele pode complicar?
se você for para o passo 4 aí, ó, passo 4 aí, que é quando tem uma viagem. Então, às vezes o cara fala assim, eu saí de Jundiaí às 14 horas, peguei um avião. O avião para chegar em Manaus demorou 6 horas. Tá? Que horas são em Manaus depois que eu chegar? Tá? Porque se eu falo que são 14 horas em Jundiaí, você sabe que em Manaus são 1 hora a menos, então se são 14 horas aqui, são 13 horas lá. Mas se o avião decolou de Jundiaí às 14 horas, quer dizer, lá em Manaus era 1 hora, quando o avião decolou de Jundiaí. O avião vai demorar 6 horas para chegar lá. Então você faz o passo 1, faz o passo 2, faz o passo 3, viu que em Manaus são 13 horas, se vai demorar 6 horas para o avião pousar, o avião fica voando 6 horas, lá. Quando ele desce, 6 horas depois. Então, se ele vai decolar de Jundiaí às 14 horas e vão ser 13 horas em Manaus, no momento da subida, depois que ele viajar por 6 horas, ele vai descer lá 6 horas depois que ele subiu. Então, se ele subiu, eram 14 horas em Jundiaí, ele vai descer lá 14 mais 6. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quando ele descer lá, quando ele bater a roda lá em Manaus, vão ser 8 horas em Jundiaí e 7 horas lá em Manaus. Tá? Então você pega os 13 horas de Manaus de quando o avião decolou e simplesmente soma o tempo da viagem. Beleza? Assim é o jeito que ele pode complicar. E se ele quiser saber, por exemplo, o tempo antes da viagem? Se ele falar, o avião chegou em Manaus às 18 horas. Né? Que horas que ele saiu de Jundiaí? Você faz a mesma coisa, passo 1, passo 2, passo 3, mas em vez de somar a viagem, você diminui, né? Porque você quer saber antes da viagem acontecer. Então, se ele pousou em Manaus às 6 horas da tarde e demorou 6 horas para viajar, ele decolou 6 horas antes. Né? Aí você diminui o tempo de duração da viagem. Tá? Então, pessoal, seguindo a tabelinha, passo 1, identifica os fusos. Passo 2, veja se a partir do seu fuso de origem você quer saber a hora do lugar que está a leste ou a oeste dele. Se for a oeste, me confundo porque esse negócio está espelhado. Né? Se for a oeste do seu ponto inicial, você diminui a quantidade de fusos. Se for para leste, você soma essa quantidade de fusos. Tá? Identificou isso? Terceiro passo, você faz a sua conta. Você vê quantos fusos tem entre um e outro e soma ou diminui. Se tiver a viagem, você soma a viagem, caso queira saber após ela acontecer, ou você diminui a viagem, caso você queira saber antes da viagem acontecer. Beleza? Pratiquem esse treco. Tem muita questão de fuso horário por aí. Tá? Pratiquem nas listas. Não deixem de me perguntar. Eu sei que vai ter dúvida com o fuso horário. Me perguntem. Assistam a live inteira, caso vocês tenham alguma dúvida. Dá uma adiantada na live, lá não precisa ver tudo. Dá uma adiantada lá onde você acha que é um ponto que vai te ajudar. Vai procurando, pergunta para os seus amigos, para suas amigas, para o seu crush. E você acha o ponto certo para tirar sua dúvida. Ou manda uma mensagenzinha para o prof aqui. Beleza? Então, um grande abraço para vocês. Valeu. Nos vemos durante a semana. Nos vemos semana que vem. Nos vemos semestre que vem. E assim vai por aí.